tudo bem? Eu sou o Lucas, CEO da Pacte, e eu queria hoje conversar um pouco com vocês sobre o ecossistema de soluções jurídicas hoje no Brasil. Hoje nós temos 3 players principais dentro do ecossistema do direito. Nós temos os escritórios de advocacia, que já são longos conhecidos, já protagonizam esse ecossistema há muito tempo. As legal techs, então as empresas focadas em ferramentas tecnológicas voltadas ao direito, e também as Alternative Legal Service Providers, um nome esquisito, até porque ele foi importado, mas que basicamente são provedoras de serviços jurídicos alternativos. Poxa, o que são esses provedores, né? De onde eles vieram, como esse ecossistema tem amadurecido? Basicamente, as provedoras de serviço jurídico alternativo, elas se dedicam a ter times multidisciplinares, metodologias que agreguem conhecimentos de muitas áreas distintas. Então a ideia é trazer aqui um pouco mais de clareza para esse ecossistema. Quem são esses players, né, e qual a parte de cada um, né, como que eles se juntam? Muita gente vê concorrência, né, competição nesse cenário, mas eu diria que existe muito mais potencial de complementação e de integração do que de fato de concorrência. Os escritórios de advocacia são muito conhecidos, né, e possuem ali uma dedicação voltada para a operacionalização do direito dentro da justiça. A própria função do advogado é super protegida e regulada pela Ordem de Advogados do Brasil, com a intenção de garantir que essa função ela é desempenhada por pessoas que realmente têm a capacidade de fazer com que ela aconteça da forma correta. Então, os escritórios têm sido muito relevantes para justamente promover a justiça no Brasil, mas acabaram sendo muito também impactados pelo volume de problemas que a justiça brasileira começou a ter que lidar. Então, a modernização das relações de negócio, das relações com os clientes, acabou trazendo um desafio muito grande para que a justiça conseguisse dar conta e dar resposta para os conflitos inerentes aos negócios no Brasil. E a mesma coisa aconteceu no universo dos escritórios de advocacia. Dentro da sua formação, daquilo que eles possuem como foco, passou a ser muito difícil pensar em novas formas de solucionar os problemas que estavam sendo ali apresentados. É nesse cenário que começam a aparecer as legal techs, então as empresas que se dedicam exclusivamente a desenvolver ferramentas tecnológicas para esse universo, seja com foco nos escritórios de advocacia, seja com foco nos departamentos jurídicos ou em ambos, mas ferramentas que pudessem trazer mais produtividade, que pudessem implementar tecnologias já aplicadas em outras áreas da economia dentro do direito. Nessa junção, alguns desafios começaram a aparecer. Então, a dificuldade dos departamentos jurídicos e dos escritórios de compreender essas tecnologias e como elas poderiam ser parte da solução e dos seus dia a dia. E aí começaram a surgir as provedoras de serviços jurídicos alternativos no Brasil. Um nome longo, extenso, que ele vem importado, principalmente de mercados menos regulados, onde esse tipo de inovação e de empreendedorismo foi mais natural e começou a ser muito intenso. Então, acho que 2 cases muito relevantes, muito importantes no mercado como um todo, é o case da Elevate e o outro case é o case da Axiom. A Axiom hoje já é uma empresa aberta que atende grande parte das maiores multinacionais do mundo, mas que pensaram em novos formatos de mapear, de desenvolver metodologias que pudessem trazer soluções para as dores do universo do direito. Então, as primeiras provedoras de serviços jurídicos alternativos no Brasil começaram a surgir há mais ou menos 10 anos, tem basicamente uma década que esse mercado vem amadurecendo, tentando montar times multidisciplinares. Além de todas as questões relacionadas à atividade da advocacia, os escritórios, por terem um modelo de negócio muito regular e muito protegido, começaram a ter dificuldade de agregar outros talentos, de construir equipes multidisciplinares para esse problema. E aí que as provedoras de serviço jurídico alternativo começam a se movimentar para que esses times possam existir e possam trazer olhares da administração, olhares da estatística, olhares da tecnologia para dentro desse universo. Então, as provedoras de serviço jurídico alternativo passaram basicamente a se debruçar sobre novas metodologias
que pudessem agregar essas tecnologias, agregar as dores do universo jurídico para que soluções diferentes fossem implementadas para um problema já antigo. Dentro desse universo de atuação dos provedores de serviço jurídico alternativo, se destacam acho que 3 frentes muito importantes que vêm ganhando bastante espaço dentro da forma como as áreas dedicadas aos passivos judiciais têm se organizado nas empresas. A primeira delas é o Legal Analytics, então é aquela frente dedicada à gestão de dados, à estruturação dos dados e interpretação dessas informações para entender o que está acontecendo ali, para mapear as principais dores e também para elaborar indicadores confiáveis. Uma segunda frente é o Legal Operations, então já são metodologias de gestão, de administração, colocadas a favor dos fluxos de trabalho de um departamento jurídico ou da própria justiça brasileira para entender o que precisa, o que não está eficiente, aonde moram as principais dores, quais são os principais desafios nesse processo de entrega de resultado. Então, o Legal Operations ele vai usar muito das interpretações extraídas de um Legal Analytics para trazer planos de ação que possam melhorar e trazer muita eficiência para o dia a dia dos negócios do direito. E aí, justamente, entra também a proposição de tecnologias, das tecnologias muitas vezes ofertadas por legal techs específicas, cada uma normalmente olhando para um viés desse universo, né? Gestão de documentos, gestão de dados, gestão de acompanhamento processual, ERP. Então tem uma multiplicidade de players especialistas por uma boa razão em cada um desses desafios para que tenha a tecnologia compatível, e segura o suficiente para que sejam aplicadas dentro da realidade aí dos processos judiciais. E aí a última frente, que eu diria que é bastante relevante e também já ocupou um bom espaço dentro dos negócios e das empresas brasileiras, que é a solução alternativa de disputa. Novos meios de solução de disputas, muitas vezes digitais inclusive, para que as partes possam tentar chegar a um acordo, que elas não precisem necessariamente depender dos mecanismos típicos da justiça, mas que elas possam se propor a uma nova relação, a solução, eventualmente, de uma relação que não foi tão benéfica ou não teve tanto sucesso no passado, seja ela uma relação trabalhista, seja ela uma relação de consumo, mas que se consiga chegar num desenho que equilibre o quanto uma parte entende que deve pagar e que a outra parte tem expectativa de receber, mas são soluções também muito embasadas em tecnologia, que se alimentam bastante dos dados para conseguir propor caminhos que realmente solucionem essas disputas que acabam consumindo muito da justiça, muito dos departamentos jurídicos e trazendo aí impactos importantes para as outras frentes, tanto de gestão de dados quanto de gestão operacional desses departamentos. É muito comum da gente ouvir, inclusive, do mercado, de pessoas que trabalham há muitos anos com esses desafios, um pouco de espanto ou até mesmo de frustração da morosidade dessa área da economia, da área do direito, em adotar novas tecnologias, em se modernizar, em absorver essas novas ofertas. Mas eu acho que a curva pela qual passa essa área é muito similar a todas as curvas de inovação que a gente consegue ler em outras áreas que talvez já estejam mais à frente em termos de maturidade de digitalização, de tecnologia e de processo de inovação por si só. Mas eu entendo que a gente esteja bastante próximo, senão a gente já não vive ele, de um ponto de inflexão onde os efeitos de curto prazo, que muitas vezes são superestimados e geram frustração, a gente já começa a perceber aqueles efeitos de longo prazo, que normalmente são sobreestimados de início, mas que são a parte mais relevante da riqueza e dos resultados que a inovação pode trazer em cada área. E eu acho que hoje a gente já vive esse ponto de inflexão, onde as provedoras de serviço jurídico alternativo já têm conseguido, com suas metodologias, mapear soluções tecnológicas bastante adequadas para as dores e para os desafios dos passivos judiciais no Brasil e fazer com que a implementação desses novos métodos e tecnologias estejam alinhados aos objetivos e aos resultados pretendidos
dentro dos departamentos jurídicos das empresas, pela própria justiça brasileira e para satisfazer as partes que esperam ali que seu direito esteja cumprido ou que gostaria de ter mais celeridade para ver os seus direitos correspondidos. Então acho que hoje a gente já está nesse momento, nesse ponto de inflexão. São muitos cases já de sucesso que se repetem, que começam a se multiplicar, e acho que os cases de sucesso, por trás dos cases de sucesso tem muito case de insucesso, os cases onde a gente conseguiu também aprender muito, entender aonde que merecia ajuste, aonde que está o melhor papel a ser desempenhado pelo escritório de advocacia, aonde que a Legal Tech consegue brilhar muito, aonde que você precisa ter o protagonismo de um provedor de serviço jurídico alternativo. Acho que essa clareza, na prática, ela vai se tornando mais óbvia e ela começa a poder ser reproduzida com mais sucesso. Então, acho que a ideia é até que a gente possa trazer e dividir alguns desses casos que a gente vem vivenciando, até para que tenha efeito multiplicador e para que a gente veja mais segurança nas pessoas responsáveis, nas lideranças jurídicas, em implementar essas soluções, entendendo que elas trazem um caminho seguro para que essas lideranças, seus departamentos e as suas equipes sejam protagonistas do negócio, possam jogar ao lado do C-Level, possam jogar estrategicamente, trazendo indicadores, trazendo soluções e promovendo transformações nos modelos de negócio que gerem resultado, que gerem lucro, que contribuam para a sociedade e que deem cada vez mais transparência para as atividades das empresas brasileiras. Aquilo que é cada vez mais cobrado de todos os investidores, cada vez mais presente nas demandas dos próprios consumidores, a transparência de quem é a empresa, ao que ela se propõe, quais seus objetivos, qual a sua missão, e eu vejo as provedoras de serviço jurídico alternativo sendo uma resposta bastante eficiente, bastante transformadora para que as lideranças jurídicas e os departamentos sejam protagonistas dentro dos seus negócios.